Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, dar uma acertadinha aqui. Buscar acertar aqui para ver se fica melhor, né? Aí. Vamos orar antes de iniciarmos a programação. Vamos buscar a graça, a direção de Deus para esta programação. Então eu convido você que está aí me ouvindo, você que vai ficar conosco, para a gente falar com Deus, para a gente buscar a direção de Deus para as nossas vidas, para as nossas necessidades. Que o Senhor nos mostre como Ele quer ser adorado. Às vezes a gente quer adorar a Deus, cultuar a Deus do nosso jeito, né? Eu gosto assim. Mas Deus tem, biblicamente, a maneira que Ele quer ser adorado. E a Bíblia diz que nós devemos adorar, cultuar a Deus em espírito e em verdade. Então, Senhor, nós pedimos a Ti nesta manhã que o Senhor nos ajude a adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Nos mostre, Senhor, o caminho, e todas as vezes que errarmos, Senhor, eu suplico que o Senhor nos corrija, nos leve de volta ao verdadeiro caminho, o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a usarmos esta programação para engrandecer o Senhor. Fala conosco. É desta forma que eu oro, te louvando, te engrandecendo, te adorando e glorificando o Senhor nas nossas vidas e pedindo que o Senhor nos guarde em espírito, alma e corpo e que o Senhor nos livre de todo o mal. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, me desculpe se às vezes eu fico a mão na frente aí, é que as coisas são tão precárias aqui, né, que não tem jeito, né, mas vamos fazendo aqui na medida que podemos e que temos condição. Vamos proclamando a palavra de Deus. Vamos abordar um assunto aqui muito interessante para nós todos que somos cristãos. Um assunto que, meu irmão, minha irmã, nós precisamos, no mínimo, pensar neste assunto, no mínimo. Quero convidar você nesta manhã de quinta-feira, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 13, nós vamos ler os versículos 27 e 28, até a parte C. Bom, você vai acompanhar com a gente aí a leitura. Mateus, capítulo 13, versículos 27 e 28, até a parte C do versículo 28. Se você tem a Bíblia, eu convido você para você abrir a sua Bíblia e ler junto comigo.
Você não pode ler, então convido você para pelo menos ouvir a leitura que a gente vai realizar aqui. Eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem como? Ouvir. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, né? E algumas pessoas estranham quando eu falo algumas coisas. E como eu sei que algumas pessoas estranham, eu sempre vou buscando esclarecer cada dia, cada vez mais, estas pessoas que estranham, né? Por exemplo, eu sou radicalmente contra esses testemunhos aí gravados, né? Ou mesmo ao vivo, né? Porque eu sei muito bem como são feitos. A grande maioria deles. E você já deve ter acompanhado aí na televisão, quando tem essas publicidades, esses merchandising de produto para crescer cabelo, para parar de cair cabelo, produto, vitaminas, né? Sempre entra uma pessoa que se diz consumidor, que na verdade é um ator ou uma atriz, não é o consumidor, é um ator ou uma atriz que ganha para falar aquilo, né? Olha, meu cabelo estava caindo e depois que eu passei a tomar tal produto, olha, meu cabelo, ó, cresceu. E eu era tão desanimado. Depois que eu passei a tomar este produto, olha, eu estou com ânimo de uma pessoa de 20 anos. Olha, eu tinha dor nas juntas. Depois que eu passei a tomar esse tipo de remédio, né, passou tudo. Você já ouviu isso? São atores que fazem isso. Não são consumidores, não são pessoas que foram curadas. E, infelizmente, esses testemunhos seguem a mesma linha. Testemunho que estas igrejas resolvem colocar, alguns gravados, alguns a gente já ouviu há 10 anos atrás, né? E eles colocam de novo. Outros ao vivo, mas sempre preparados, nunca espontâneos, né? Por causa disso que a gente é contra. E é por causa disso que a gente combate há 18 anos as sinagogas de Satanás. E não vamos deixar de combatê-las. Vamos continuar pregando o Evangelho. E você vê que Jesus fala sobre isso aqui em Mateus capítulo 13, versículos 27 e 28. Olha aqui. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele. Para que quando vocês estejam arrancando o joio, não arranquem também o trigo, né? Então, esta é a leitura de hoje. Nós lemos aqui até o 29, né? Eu acho que fica melhor ler até o 29. E desde a igreja chamada de primitiva, por que primitiva? Porque foram os primórdios da igreja, o início da igreja. Por causa disso que é a igreja primitiva. Lá começou a igreja com aquelas pessoas, com os apóstolos. E desde aquela época, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção no que vai ser dito em tudo. Porque hoje nós vamos trazer um esclarecimento aqui para você, que talvez você nunca tenha ouvido e você nunca tenha
atentado para isso. E quando você tem esta informação, você começa a mudar a sua visão do que é igreja, do que é cristianismo e do que seguir verdadeiramente. Mas desde que a igreja de Deus teve seu início, sempre cresceram o trigo e o joio. Sempre. E até que a igreja seja arrebatada, isso vai continuar acontecendo. Está aqui na Bíblia, explicado. Em toda a comunidade cristã, a gente vai encontrar luz e vamos encontrar as sombras também. Em algumas, infelizmente, a gente encontra mais sombras, em outras, mais luz. Isso também é bíblico, Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Mas quanto mais a gente proclama, a gente prega, a gente fala do verdadeiro Evangelho, mais as pessoas vão discernindo daquilo que é luz, daquilo que é sombra. E com o passar dos tempos, à medida que o fim se aproxima, as coisas pioram. Eu sempre falo aqui, algumas pessoas ficam horrorizadas quando eu falo isso, e aí me chamam de pessimista. Podem me chamar do que vocês quiserem. Eu me vejo como uma pessoa que luta para seguir a Bíblia. E eu sempre digo que as coisas estão ruins e vão piorar muito. À medida que a gente se aproxima do fim, mais as coisas ficam piores. E isso está escrito na Bíblia. Isso não é uma invenção minha. Eu não estou profetizando, como alguns dizem que fazem. Né? Eu estou falando aquilo que está escrito. É só você ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Leia. 2 Timóteo 3, 1. À medida que a gente mais chega perto do fim, mais difíceis ficam as coisas. Mas esse ficar difícil cada dia, cada vez mais, não é motivo para a gente cair no desânimo. Se a gente dá algum valor ao próximo, você dá valor ao próximo? Eu não estou falando de fazer caridade. Né? Quem gosta muito de caridade são os espíritas, que dizem que sem caridade não há salvação. Você já deve ter lido por aí. Né? Onde eu morava, antes de morar aqui, eu passava na avenida assim e lia lá, na parede traseira de um centro espírita: sem caridade não há salvação. Os espíritas gostam muito de caridade. Então amar ao próximo não é caridade. Amar ao próximo é muito mais do que caridade. Amar ao próximo é levar o Evangelho. Amar ao próximo não é orar com uma pessoa. Olha, nós vamos orar por você. Amar ao próximo não é isso. Amar ao próximo é levar o Evangelho para o próximo. Por quê? Porque a oração, que é o poder de Deus para o mundo, não. É a palavra que é o poder de Deus para o mundo. Romanos 1,16. Então, amar ao próximo é pregar o Evangelho para o próximo, é levar o Evangelho para o próximo. A gente não pode abrir a cabeça do próximo, colocar o Evangelho lá dentro, fechar, costurar de novo e o sujeito. Não. A
gente prega, a gente fala, a gente proclama, a gente anuncia. Alguns aceitam, outros não. Outros ficam reticentes. E este poder de Deus vai continuar presente até quando nós, que somos portadores do Espírito Santo, estivermos dispostos a viver para Ele, proclamando o Senhor e glorificando o Senhor. Hoje nós somos ensinados, nós não, né? As igrejas, a maioria, quando eu digo as igrejas, eu não estou falando de todas, estou falando da maioria. Está certo que algumas poucas exceções é que se salvam, mas a maioria das igrejas ensinam que você deve ser feliz. Existem até igrejas que usam esta frase: você nasceu para ser feliz. Isso é falso. Historicamente, culturalmente, isso é falso. Isso não é bíblico. Então nós temos que levar este evangelho. E o evangelho não diz que você será feliz. O evangelho, em lugar nenhum, diz que você está isento de ficar doente, de bater o carro, de quebrar a sua geladeira. Não, o evangelho não diz isso. O evangelho diz que você precisa se arrepender, crer em Jesus, pedir perdão e ser salvo. É isso que o evangelho diz. Precisamos abrir os nossos olhos e abrir os olhos das outras pessoas, por amor ao próximo. Agora há pouco eu falei do amor ao próximo. Alguns acham que o amor ao próximo é dar esmola. Mas não é isso. Amor ao próximo é levar a verdade ao próximo. Quando nós não levamos a verdade ao próximo, nós não amamos o próximo. Porque a verdade é a maior prova de amor que podemos dar às outras pessoas. Você vê que o mundo, existe um programa na televisão, eu raramente assisto, mas chama-se Quilos Mortais. As pessoas estão morrendo porque estão muito gordas. Olha só. Nutrição excessiva, nutrição errada, subnutrição. Quer dizer, ou morrem porque comem muito, ou morrem porque não comem nada. Esse mundo está cheio de epidemia, catástrofes naturais. Né? Ontem, por exemplo, eu passei mal, acho que foi alguma virose. Começo da noite. Toda hora a gente tem alguma coisa. As guerras. Com esse negócio de Copa do Mundo aí, né? As televisões não trazem outras informações, mas as guerras continuam por aí. As crianças continuam morrendo, continuam sendo abortadas. Por mais que o homem tenha este progresso científico, e tem, e é maravilhoso, né? Ontem eu estava vendo um celular que já foi testado e aprovado, que ele fica aqui, ó, aqui assim na pessoa, tá vendo? Ó? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, aqui no pulso assim, o celular vai ficar aqui,
Ao invés de você ter uma tela, um celular, ele vai ficar na pele. Quer dizer, o homem nunca, em toda a história da humanidade, ele nunca teve uma prosperidade como ele tem hoje. O homem está vivendo muito hoje. Hoje já não é tão difícil encontrar pessoas com 90 anos, 100 anos. Você já imaginou, por exemplo, eu não sei se você já parou e imaginou, né? O pessoal do Império Romano, por exemplo, hoje, né? Eles iam ficar com uma inveja da gente, né? Porque hoje qualquer pessoa, como o Império Romano chamava, a mísera plebe. Mísera plebe eram todos aqueles que não faziam parte da corte. Hoje, nós da mísera plebe temos celular, cartão de crédito, né? E aqui vai uma informação para você. Na antiguidade, e quando eu digo na antiguidade, eu estou me referindo na época anterior a Jesus, na época de Jesus, na época posterior a Jesus, até os anos de 1900, 1920, 30, um pouco dos anos 40. Isso que eu estou falando, você vai lendo, estudando, você vai confirmar isso tudo. Uma vida feliz, uma vida próspera, não era conversa na sociedade em geral. Eu quero convidar você, eu quero incentivar você a você ler a Bíblia Sagrada e encontrar na Bíblia alguma coisa sobre felicidade do povo, alegria do povo. Você não vai encontrar. Você vai encontrar coisas, situações pontuais. Mas eu estou falando de uma maneira geral. Você não vai encontrar. Por isso que a gente não lê na Escritura Sagrada nada sobre ser feliz. Não há nada contra ser feliz. Mas é que esta sociedade, esta igreja, esta religiosidade começou a colocar na cabeça das pessoas que o que vale a pena é ser feliz. E as pessoas acreditaram. Por que você não vai encontrar na Bíblia nada sobre ser feliz? Porque o sofrimento, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, era o comportamento normal da vida. Eu não estou dizendo que você tem que sofrer, não é isso. Eu estou trazendo para você, estou trazendo à luz para você coisas que você talvez não saiba, que a maioria não saiba, ou não sabe. Na antiguidade, até os anos 1900 vamos arredondar, até os anos 1940, as pessoas sabiam que o sofrimento era um componente normal da vida. E isso vem lá de Gênesis, olha só. Passando por Jesus, os apóstolos, a fundação da igreja, até o final do século XX.
Todos sabiam que a desgraça iria atingir, mais dia menos dia. Por isso que você, e para isso a necessidade de estudo, né? Leitura. Você não vai encontrar um teólogo antigo ou um filósofo daqueles tempos se ocupando com a busca da felicidade. Você não vai encontrar. Veja os grandes filósofos, os teólogos, se preocupavam com a busca da felicidade, porque sabiam que a vida só apresentava situações adversas. E hoje, infelizmente, a igreja, o mundo assumiu que a felicidade é o maior bem que o ser humano tem, e a igreja trouxe isso para dentro dela. O mundo assumiu que, olha, felicidade é o maior bem que o ser humano pode ter. A igreja pegou isso também. Aí o sofrimento deixou de ser normal para o mundo e para nós, cristãos também. Não que ele tenha deixado de existir, mas nós passamos a lutar contra o sofrimento. Quando acontece alguma coisa grave, as pessoas se espantam, mesmo entre nós cristãos. Nunca, em nenhuma época do mundo, a sociedade buscou tanto sucesso, buscou tanto ser feliz, como essa sociedade de hoje. E nunca antes a liberdade de crença foi tão grande como é agora. Hoje você pode acreditar no que você quiser. Você quer ser um adorador do diabo? Pode. Você quer adorar a pomba? Pode. Você quer adorar um abacate? Pode. E ninguém pode retrucar você. Quer dizer, todo mundo é livre para adorar o que quer. Né? A gente vive ouvindo aí as pessoas falarem, e eu fico assim, a mãe natureza, né? Eu ouço, vez ou outra, alguém falando, a mãe natureza. Eu digo, bom, se tem a mãe natureza, quem que é o pai natureza? Né? Mas a sociedade só busca a felicidade. E as igrejas, que deveriam levar, não levar a infelicidade, mas levar a verdade. E a verdade mistura alegria com tristeza. E as igrejas aderiram. As sinagogas de Satanás só pregam felicidade. Tudo vai resolver, tudo vai dar certo. Eles colocam músicas lá e ficam pregando em cima das letras das músicas, que são feitas por homens, imaginadas, idealizadas pelos homens que só buscam felicidade. Aí as pessoas ouvem aquilo e passam a acreditar, porque aquilo, teoricamente, é bom. Você já pensou uma igreja onde as pessoas só creem naquilo que o coração fala? Você já pensou uma igreja que só acredita
naquilo que a mente, naquilo que o corpo, naquilo que a necessidade humana coloca como principal. Você já imaginou isso? É isso que acontece hoje. Não existe mais autoridade eclesiástica. Ninguém mais é corrigido. Ninguém mais é trazido de volta para o verdadeiro caminho. Não. As pessoas são incentivadas a serem felizes. O cristianismo deixou de ser levado a sério. Ontem na ceia, eu estava falando de Tiago, estava falando de Pedro, pessoas que foram mortas. Hoje ninguém aceita isso. Todo mundo lê, mas não aceita. O cristianismo deixou de ser levado a sério. Este cristianismo de hoje, que é pregado, não sei, mas como é pregado de uma maneira geral, de repente é pregado na igreja que você frequenta. Este cristianismo que faz a pessoa usar sal grosso, colocar pedaço de papel no chá, ir no monte. Este cristianismo, na Idade Média, levaria os seus praticantes à fogueira. A pessoa era tida como bruxa, bruxo. E são mesmo. São coisas que Jesus nunca ensinou, nunca sequer orientou alguém a fazer e que hoje é ensinado assintosamente. Isso, e eu estou falando tudo isso porque nós temos recebido aqui no Brasil, em outros países do mundo também, muitas pessoas que vêm de países em crise e elas vão trazendo para cá as suas verdades, as suas crenças. E se você, meu irmão, minha irmã, não tiver um entendimento claro, sério da Bíblia Sagrada, você vai passar a crer e a acreditar e a viver. E de repente até sair pregando esses absurdos, essas loucuras, essas verdadeiras aberrações que esses líderes pregam diuturnamente. Antigamente, e eu não sou saudosista não, hein? Nada disso. Mas Deus era levado a sério. Hoje é uma brincadeira. Às vezes eu ouço aí programações no rádio, eu vejo que estão brincando mesmo. Não estão levando Deus a sério. Estão zombando de Deus. E olha, estão zombando de você. Estão ensinando você como ser infeliz, como ser abobalhado. Estão ensinando você, com um rótulo diferente, como seguir superstições, né? Antigamente as mulheres queriam casar, elas rezavam para Santo Antônio. Estão ensinando a mesma coisa. Com uma outra roupagem, mas é a mesma mentira. E neste momento, quando o mundo
goza de toda a liberdade, né? Hoje aqui no Brasil a liberdade até é uma anarquia, né? As pessoas são tão livres que elas se sentem livres para roubar as outras pessoas. E não acontece nada. Não acontece, ou melhor, absolutamente nada. Porque as barreiras morais e éticas desabaram, caíram. Isso dentro da igreja também. Porque uma igreja que zomba de Deus não tem mais barreira. Não, mas a pessoa não zomba. Porque essas histórias, né? Essas invencionices que se auto-intitulam. Você sabe o que é alguém se auto-intitular? É o sujeito chegar aqui amanhã e falar assim: eu sou o coronel do exército. Estou só trazendo um exemplo. E ele não faz parte das Forças Armadas. Mas ele se auto-intitulou. Ele se deu o título. E é o que acontece com a maioria hoje. O sujeito que dá o título para ele mesmo de apóstolo. Quem que vai dar o título para alguém de apóstolo? Quem dava o título? Não era Jesus? Quem é que pode dar o título hoje para alguém de apóstolo? Quem é que pode dar o título hoje para alguém? Quem é que pode? Se o maior título bíblico é pastor. Quem é que pode hoje dar o título para alguém de profeta? Ele mesmo. Estão zombando de Deus. Reverendo. Os homens estão insaciáveis em busca da felicidade, da glória. E os homens estão sem Deus e sem moral. Não tem Deus. Não tem moral. Mentem. Enganam. E uma sociedade sem Deus e sem moral é a característica da nossa sociedade. E fará com que o homem se torne insuportável perante Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. As igrejas ensinam os homens. Eu vou enfiar o dedo aqui para rejeitar essa situação. Pronto. Ensinam os homens a esta busca insaciável pela felicidade. Uma busca de uma felicidade sem Deus e sem moral. E isto torna o homem insuportável perante Deus. Eu, lendo aqui na Bíblia, estou falando aqui, estou mexendo, estou virando, estou lendo. Eu queria convidar você, eu não vou ler aqui porque o nosso tempo não permite, e porque a leitura no rádio, né, num vídeo, também é enfadonho, né? Então eu quero convidar você a ler Isaías, capítulo 55, versículos do 1 ao 11. É o meu convite. Deus está falando
exatamente o contrário disso que falam para você. Leia aí. Você vai ver que Deus nos quer como pessoas morais, que não seguem a maioria, que não seguem a voz do povo, mas que seguem a voz de Deus. Eu vou ler só um trechinho aqui, Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Meu Deus. Como as pessoas são enganadas. Jesus falou há tanto tempo que o homem sofre por não conhecer a palavra de Deus. E o homem continua não conhecendo a palavra de Deus. O homem continua afastado da verdade. O homem sempre espera alguém dizer alguma coisa como sendo verdade. E aí o homem passa a seguir aquilo, se aquilo for conveniente, se aquilo for coincidente com os desejos do seu coração. Homens e mulheres, jovens, senhoras, senhores, num engano profundo. E mais do que simplesmente, Senhor, combater a mentira, o amor, a preocupação com o próximo, nos leva todos os dias a proclamar a verdade, a alertar. As velhas raposas continuam com o seu bando de serviçais, que também não leem a Bíblia, que também desconhecem a palavra de Deus e continuam a seguir e a ter o mesmo cheiro, o mesmo odor das velhas raposas. Homens sem escrúpulos, que levam a passos largos as pessoas para a perdição eterna. E eu clamo, Senhor, por estas pessoas que seguem estes falsos mestres, falsos líderes. Mas o meu clamor, eu sei, Senhor, deve passar pela vontade de cada um conhecer e ler a Tua palavra. Usa da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.